Então, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos continuar falando sobre a questão do cânon, e a questão do cânon é de extrema importância porque existe muita informação falsa sobre isso aí. Muita gente que fala bobagem do tipo, é a igreja que estabeleceu o cânon e coisa assim. Quem estabeleceu o cânon foi o Espírito Santo, ele inspirou alguns livros, os outros não, aí está o cânon, né? E a igreja tem que ter o trabalho de reconhecer e dar uma analisada nisso. Agora, quando a igreja faz esse serviço direitinho, ela chega na conclusão certa. É importante estabelecer o seguinte, não existe uma lista inspirada de quais livros são os livros da Bíblia. Não existe. Ninguém foi inspirado para fazer isso. Existem livros inspirados. O índice na sua Bíblia é o reflexo daquilo que foi decidido por cristãos em praticamente um consenso. Então, nós não temos dificuldade em relação a isso aí, porque é fácil da gente, na verdade, analisar os livros e ver. Eu falei, por exemplo, sobre o momento em que as pessoas chegaram a padronizar e uniformizar a igreja toda no mesmo pensamento. Quando eles se juntaram dessa maneira, livros que eram diferentes, que não foram aceitos e não são aceitos hoje, foram poucos e eram bem localizados. Então, só para dar uma reprise nisso e explicar isso melhor. Por exemplo, só a cidade de Corinto, só a igreja em Corinto aceitava 1 Clemente, que foi uma carta que foi escrita especificamente para eles. Mas em mais nenhum lugar eles achavam que aquilo era a Bíblia, só naquele lugar, entendeu? Então, você vê que é uma coisa bem localizada. O pastor era aceito como escritura em Cartago e alguma coisa assim na norte da África, bem limitado também. A Epístola de Barnabé só na cidade de Alexandria, e mesmo assim, por alguns, o Didaquê na região da Síria apenas, o Atos de Paulo, um ou outro indivíduo, mas praticamente ninguém. Apocalipse de Pedro, a cidade de Roma, os cristãos em Roma aceitavam aquilo como escritura, mas mais ninguém. O Evangelho segundo os Hebreus, alguns judeus cristãos. Então, pouquíssima divergência, entendeu? Então, o que as pessoas aceitavam universalmente era a mesma Bíblia, o mesmo Novo Testamento. Questão do Velho Testamento, como eu disse, eles herdaram o cânon dos judeus e, na verdade, não teve mais motivo para debate sobre isso aí. O debate sobre o cânon acaba acontecendo sobre o Velho Testamento. Isso começa a acontecer aos poucos no período aí de Jerônimo, quando Jerônimo faz a tradução para Vulgata, a gente vai falar sobre isso depois. Bem, mas vamos falar sobre a questão da escatologia, porque uma coisa que eu expliquei na semana passada é que o livro de Apocalipse foi considerado polêmico por causa do pré-milenismo, né? Então, algumas pessoas descartaram o livro de Apocalipse, tipo assim, esse aqui não é Bíblia, não. Então, vamos entender assim, o motivo disso e o desenvolvimento da coisa. Em primeiro lugar, é importante explicar que havia uma espécie de milenismo no período da igreja primitiva, mas não era universal, não era unânime, não. Havia também gente que não era pré-milenista, gente que seria descrito como amilenista, no sentido do que nós falamos hoje. Então, vamos primeiramente fazer o seguinte. Os pré-milenistas são muito dados a dizer que a igreja primitiva era pré-milenista. Muitos deles falam assim, até que em peso. Alguns chegam a dizer em unanimidade. Isso aí seria um exagero óbvio. E, então, eu tenho destacado em alguns momentos aqui já dos credos e as coisas que nós temos lido, como as confissões e as outras declarações que nós temos visto de alguns dos pais da igreja desse período eram, na verdade, amilenistas. Mas eu quero também chamar a atenção ao fato que nós temos como reconstruir alguma coisa do material que sobrevive daquela época, do que se passou nesse período. Então, vamos entender o seguinte, a crença milenista, eu vou chamar de milenista, às vezes de pré-milenista, às vezes a ideia de que existe esse milênio, na igreja primitiva, ela tem testemunho de algumas pessoas. Você vai encontrar, por exemplo, Justinio Mártir, Irineu, nomes que nós já citamos, né? Tertuliano, um homem chamado Lactânio e Metodio, de Olimpo, um homem que faleceu no ano 311. Essas pessoas são pessoas que abraçaram realmente o pré-milenismo e deixaram evidência disso. A gente tem também, ao mesmo tempo, uma escatologia rival, amilenista, que também tem testemunho nessa época, e é a tradição que ganhou. O pré-milenismo acabou sendo extinto, essencialmente no IV século. No V século para frente você já não encontra, e nós vamos entender o porquê disso. Em primeiro lugar, eu quero explicar o seguinte. Os pré-milenistas dos nossos dias gostam de defender o pré-milenismo dizendo não somente que a igreja primitiva era pré-milenista, como também dizer que o pré-milenismo sumiu porque ele sofreu uma espécie de ataque ilegítimo, ele foi desacreditado por motivos errados. E então eles dizem quais foram os motivos. Eles dizem, por exemplo, a escola de Alexandria, Orígenes principalmente, eles lançaram aquela interpretação alegórica da Escritura, então as pessoas passaram a alegorizar as profecias. Isso é o que você vai ouvir o tempo todo, né? Também é dito que os montanistas foram milenistas e eles eram hereges, deram uma espécie de
má fama para o premilenismo, de modo que pessoas tiveram horror do premilenismo por causa dos montanistas. Eu acho que isso aí não consegue se provar muito, não. Agora, a verdade é que as coisas são bem mais complexas do que isso aí. A gente consegue demonstrar algumas questões envolvidas. Em primeiro lugar, a questão da alegoria, você vai encontrar que todos os defensores do premilenismo desse período, onde a alegorização das escrituras passa a existir, também fizeram alegorização. Então, não é bem um argumento dizer assim, quem adotou a alegorização se tornou amilenista, vamos dizer assim. E outra coisa também que nós devemos lembrar é que o período ali em que o império se tornou cristão, o professor, né, os líderes professaram que agora nós somos cristãos e tal, nesse período você já tinha um declínio muito claro do premilenismo, sendo que em algumas localidades nunca havia tido premilenismo, em outras localidades tinha, mas ele estava em declínio. E durante o período do quarto século ele acabou mais ou menos de sumir. E tem algumas informações que nos ajudam a entender. Então vamos falar sobre a evidência de milenismo que nós encontramos. Nós encontramos, por exemplo, nos escritos de Irineu. Lembra que Irineu é aquele que debateu com os gnósticos, escreveu livros contra as heresias dos gnósticos. E Irineu, ele começa argumentando que haveria um milênio e que quando Cristo voltaria, ele então estabeleceria um reino milenar aqui na Terra. Então, o Irineu toma essa posição de que vai haver realmente um período de 1000 anos. Agora, eu quero chamar a atenção ao fato que os milenistas dessa época não encontram ninguém hoje que pensa igual a eles. Okay? Existe na classificação de escatologia hoje o que nós chamamos de premilenismo dispensacionalista e o premilenismo histórico. Okay? O premilenismo histórico é um nome errado, na minha opinião, porque ele não representa o que era crido nessa época. Ele é um tipo diferente ainda de premilenismo. Nós temos, então, o premilenismo histórico nessa época, e nós temos hoje dois tipos modernos de premilenismo. Ou seja, não tem ninguém hoje que acredita no tipo de premilenismo que havia naquela época, por vários motivos. Em primeiro lugar, nós vamos ver aqui em Irineu, Irineu raciocina o seguinte, que a história do mundo é basicamente simbolizada pela criação. Você tem 6 dias de criação e o 7º dia de descanso. Então, ele diz que o que vai haver? 6.000 anos de história do mundo e depois um milênio, que é um dia de descanso. Aí ele usa, por exemplo, 2 Pedro 3,8, um dia como 1000 anos, para dizer isso. Está vendo? Os 6 dias da criação são 6.000 anos de história e o 7º dia, que é o descanso, esse é o milênio. Ou seja, na verdade, nós já teríamos que ter entrado no milênio, né, nesse sentido. Isso se aceita a cronologia bíblica e diz que a criação do mundo é 4.000 e poucos anos antes de Cristo, já teria ultrapassado 6.000 anos, nós já teríamos que estar no milênio. E para isso também você tem que entender que a expectativa que essas pessoas têm de um milênio é de que o milênio não começaria no seu tempo de vida, eles não estavam esperando uma volta iminente de Cristo. Então você vê que isso aí é um aspecto que é totalmente diferente. Eles tinham meio que data marcada. Claro que eles não sabiam a data exata no calendário da criação, mas eles entendiam, vai haver 6.000 anos e depois vai ter o 7º dia, que é o milênio. Exatamente, corresponde a isso. Então, veja o que ele diz, por exemplo. Quando o anticristo tiver devastado tudo no mundo, tiver reinado por 3 anos e 6 meses, e tiver se assentado no templo em Jerusalém, o Senhor virá do céu sob nuvens na glória do Pai. Ele banirá o anticristo e aqueles que o servem ao lago de fogo. Mas, para os justos, ele inaugurará os tempos do reino, isto é, o descanso, o 7º dia que ele santificou. Está vendo, então, aí um pouco da maneira que ele faz essa ligação. Então, o milênio, conforme Irineu, será caracterizado por descanso, tranquilidade, uma abundância de tudo, especialmente comida, bastante comida, comida boa mesmo, comida que você nem consegue imaginar hoje. E os salvos, tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento, farão sua residência na Jerusalém geográfica, lá em Israel, nessa região do mundo, e ali eles comerão a abundância da terra, eles vão ter muito assim para comer, eles vão celebrar um banquete meio que constante durante 1000 anos e vão, né, ficar nessa vida boa aí durante esse período. Ele diz que os animais também vão ter uma vida sossegada, eles vão se alimentar apenas dos frutos da terra, não vão atacar uns aos outros, não vão ter conflitos entre os animais, e dessa maneira o plano original de Deus para a criação se cumprirá durante um período de 1000 anos. Tipo assim, o que Deus tinha idealizado no Jardim do Éden. Na verdade, Deus não tinha idealizado o Jardim do Éden. Ele tinha idealizado chegar no estado eterno. O Jardim do Éden foi
um processo, né? Mas isso aí tudo bem. Aí ele procura usar citações como, por exemplo, Mateus 26, 29, Isaías 11, Romanos 8, a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, ele entende que aquilo é como o milênio e tal. Agora, o interessante é que Irineu entende que judeus e cristãos convertidos, né, os fiéis do Velho Testamento e do Novo Testamento estarão juntos, ele não entende um milênio judaico. Isso é importante de entender, que o conceito de milênio vai evoluir ao longo desse período. O próximo escritor que é importante também anotar, e é um período semelhante a Irineu, é Justino Mártir. Então, Justino Mártir, ele fala sobre o reino, ele diz o seguinte: pensais que falamos de um reino humano quando nos referimos àquele que está com Deus? E ele está dizendo que não, na verdade não é um reino humano. Então, é meio contraditório o que você vai encontrar em Justino, porque, num certo sentido, ele fala do julgamento, do juízo final, como um juízo geral que acontece na segunda vinda de Cristo. Ele diz que, naquela ocasião, quando Jesus vem, o que vai acontecer? A morte deixará para sempre aqueles que creem nele e desaparecerá. A morte desaparecerá. Quando alguns serão julgados e condenados ao castigo eterno do fogo, mas outros passarão a viver livres do sofrimento, da corrupção, da mágoa e em imortalidade. Então, é interessante que ele fala assim de um milênio, mas o que acontece quando ele fala sobre isso é que vai ser assim: Jesus volta e todo mundo é banido para o inferno, e aí você tem todo mundo que é perdido, aí os salvos todos ali entram na vida eterna. Aí você tem um reinado de 1000 anos. Agora, é difícil você entender como que isso se harmoniza, por exemplo, com o Apocalipse 20, que tem no final do milênio uma rebelião. Ele não trabalha isso. Parece que assim é um tipo de milenismo meio ingênuo que não trabalhou com as dificuldades que isso gera. Se você fosse milenista, você tem que ter uma maneira de explicar como que vai ter uma rebelião no final do milênio. E, aparentemente, ele não tem esse tipo de preocupação, nem lida com isso aí. Porque o quadro que ele pinta de um milênio é tipo assim, 1000 anos antecedendo ao estado final de uma inauguração de um estado eterno, mas você não tem ali uma rebelião no final do milênio e coisas assim, porque os ímpios todos já foram julgados antes do milênio. Então, é um negócio assim, um pouco confuso também. Outra coisa, ele diz que haverá uma ressurreição dos mortos, 1000 anos em Jerusalém, cidade essa, construída em maiores proporções, adornada, e depois disso terão lugar a ressurreição geral e julgamento de todos os homens para a eternidade, o que é uma contradição do que ele diz em outros lugares. Ele também afirma claramente que não é uma coisa de caráter judaico, porque a igreja é o verdadeiro Israel. Isso é uma posição que ele defende, assim como toda a igreja dessa época. Então, você tem a ideia de que o Israel de Deus é o cristianismo. Okay? Os cristãos são o Israel de Deus. Agora, ele fala o seguinte: muitos que professam uma fé piedosa e pura são verdadeiramente cristãos e pensam de forma diferente. Ou seja, ele está dizendo assim: tá, eu acredito nesse milênio aí, mas tem gente que não acredita não, muita gente aí que é cristão que não acredita não. Então, quando você volta nesses livros mais antigos, que tem testemunho de milenismo, eles também estão dizendo o quê? Não, tem outro ponto de vista também, eu acho isso aqui, mas tem outros cristãos que pensam diferente. Então, assim, não tem base nenhuma para dizer que nessa época todo mundo era pré-milenista. Depois você tem a Epístola de Barnabé, que também é escrita no 2º século, e ela tem sido citada como pré-milenista, principalmente porque ela faz essa referência ao livro de Gênesis, os 6 dias da criação também, e ele então diz o seguinte: Deus terminará todas as coisas em 6.000 anos. As palavras descansou no 7º dia contêm o significado profético de que quando Cristo voltar, destruirá o tempo dos maus e julgará os ímpios e mudará o sol e as estrelas. Então, realmente descansará no 7º dia. Só que é um pouco difícil de entender se ele realmente é milenista, porque ele também fala que o 7º dia é um período em que não haverá mais nenhuma impiedade, e todas as coisas se tornaram novas. Essa Epístola de Barnabé, lembrando que isso não tem nada a ver com Barnabé, lá do livro de Atos, não. Tá? Esse é um outro cara que se chama Barnabé mais tarde, 2º século. O que ele faz é que ele cria a ideia de que o 7º dia é um período em que, a partir do 7º dia, já não tem pecado nenhum. Então, de novo, se é milenismo mesmo, você não tem como reconciliar com a ideia de que no final do milênio você tem uma rebelião e coisa assim. Então, parece uma coisa assim, ainda bastante contraditória. Ou talvez até mal pensada. Sabe aquela pessoa que diz assim: não, eu li lá no Apocalipse, tem um milênio mesmo, mas não tentou assim harmonizar tudo para dar uma explicação? Ok. Depois nós temos o Papias. Agora, o Papias, as pessoas querem valorizar ele muito, até porque eles dizem que
ele teria pego de João, sabe? Papias teria convivido com João. Então, se Papias era milenista, eles dizem, então tá aí, ó, o apóstolo João deu o sentido do Apocalipse, então é isso mesmo. Mas eu acho até assim, um pouco difícil de provar que depois que João foi exilado e foi colocado na ilha de Patmos, escreveu o Apocalipse, que o João teve depois a oportunidade de encontrar com essas pessoas todas e explicar o que o Apocalipse queria dizer, ou mesmo que João tenha entendido tudo também, né? Que às vezes as pessoas escreveram profecias que eles também tinham que ler para fazer assim. Agora, deixa eu tentar entender isso aqui, né? Certamente foi assim com Daniel, Isaías e outros, e eu creio que com João também. Então, isso para mim não acrescenta muito ao debate, não. Mas vamos lá. Papias tem uma característica interessante, porque supostamente Jesus, tendo falado uma coisa, como que Jesus passou isso para João, e João passou isso para a gente. Agora, quando você olha o que realmente ele cita, você vê que, na verdade, o que ele está fazendo, ele está se inspirando, essa declaração é inspirada em livros dos judeus que não são escritura, desses livros que a Bíblia diz para descartar como fábulas judaicas. Okay? Então, isso é uma coisa assim, que é um pouco preocupante. Mas escuta a citação dele aqui. Papias fala assim: as parreiras, né, as que produzem as uvas, então, as parreiras terão 10.000 galhos cada uma. Em cada galho haverá 10.000 ramos. Em cada ramo, 10.000 rebentos. Em cada rebento, 10.000 cachos. E em cada cacho, 10.000 uvas. E cada uva, ao ser espremida, produzirá 225 galões de vinho, 1.022 litros de vinho. Porque cada uva, nossa, nós vamos estar na... Entendeu assim como que ele está fantasioso nesse negócio? E ele diz que Jesus que ensinou assim. E ele prossegue e ainda explica assim: e quando algum dos santos pegar um cacho, outro gritará: eu sou melhor, pegue-me. As plantas vão falar com a gente também, então. Então o cara vai lá para pegar uma coisa. Deixa eu escolher aqui a melhor fruta. Nossa, isso aqui... E lembra que o negócio tem 1.000 litros ali dentro, né? Deve ser uma uva e tanto. Aí ele, tipo assim, essa uva aqui está bonita, eu acho que eu pegasse. Aí as outras do lado assim, não, eu estou melhor que essa aí, pega a mim. Né, o que eu vou fazer por você é mais gostoso do que essa daí. Ó. É uma competição entre elas de quem que vai poder servir melhor. É um negócio assim, até um pouco ridículo, né? E, além disso, Papias nos assegura que, nas mesmas proporções, todas as outras plantas vão produzir dessa abundância e vai ser um negócio assim, uma fartura e uma luxúria e tal. Ok, agora, nessas coisas, a gente começa a ver uma coisa que é um pouco preocupante também, e que é um pouco diferente do que o milenismo que existe hoje. Porque as pessoas daquela época acusaram que essa imaginação que eles têm é também uma coisa associada a uma espécie de vida de luxúria. Okay? E eu vou explicar, vocês vão ver isso mais adiante um pouco. O que eles estão meio que começando a caracterizar é que, enquanto vocês viveram a sua vida terrena, vocês, como cristãos, passaram dureza e se abnegaram de muita coisa, mas agora vocês vão ter 1000 anos para curtir. E aí vocês vão poder esbanjar e banquetear e fazer de tudo, e vai ser um negócio assim, quase que incentivando glutonaria e outras coisas desse tipo. E eles também vão entender assim que as pessoas vão ter casamento depois da ressurreição, e esses casamentos também vão ser novos casamentos, nada com relação à vida que talvez eles tiveram antes. E, além disso, essas pessoas vão poder viver de boa lá em Jerusalém, e pessoas de outras nações vão chegar ali carregando tudo que eles produzem e depositando para eles, tipo assim, nós não somos de Deus, então nós trabalhamos, e aqui está tudo que nós produzimos aí, vocês curtem, tá? E vão embora. É uma espécie de colonialismo absurdo. Então, isso começa a ser caracterizado também nesse período, e falando dessa maneira. Agora, isso você vê que tem muitos motivos morais para ter objeção a isso. E esse tipo de milenismo é o que você vai começar a encontrar, e os cristãos de outra linha vão dizer: gente, isso aí é carnal, isso aí é uma espécie de mundanismo que vocês estão fazendo. E se assemelha à expectativa que os judeus tinham de que um dia viria um Messias e ele conquistaria o mundo e botaria o mundo inteiro escravo de Israel para produzir e entregar tudo de mão beijada para a gente curtir. E eles então começam a dizer assim: isso aí é uma fantasia judaica. Essa é a acusação que você mais vai encontrar nessa época contra o pré-milenismo. Isso é uma fantasia judaica. Deu para perceber assim, como que a coisa está indo? Okay. Então, como eu disse, o pré-milenismo histórico mesmo não é o que está por aí hoje sendo chamado de pré-milenismo histórico. Hoje em dia, eles chamam de pré-milenismo histórico o tipo de pré-milenismo que não acredita no arrebatamento antes da tribulação. Eles acreditam que Jesus volta uma vez só no final da tribulação.
A ideia do arrebatamento o pré-tribulacionismo, antes da tribulação, é já classificado como dispensacionalismo. Okay? E aí eles falam assim, não acredito no arrebatamento antes, não, acredito em uma volta de Cristo. Então você é um premilenista histórico. Bem, talvez assim, o nome tenha sido tão bem associado a essa ideia que não vai... É que realmente, naquela época, eles não acreditavam no arrebatamento antes da volta de Cristo, não. Tá? Então, nesse sentido, mas não é bem o que as pessoas nessa época estão pregando, não. Agora, a outra coisa que você deve notar é que existe uma realidade também sobre o estado intermediário que vem à tona quando você começa a ler essas pessoas, por exemplo, Tertuliano, que era um premilenista, que é uma coisa muito estranha. O pensamento da igreja em peso é que, quando um ser humano salvo morria, ele ia direto para estar na presença de Cristo. Mas o que você começa a notar em algumas pessoas, como Tertuliano, a ideia é assim, que um salvo morre, mas ele não está preparado para entrar direto na presença de Cristo, não. Ele não está. Ele vai ter que ir primeiro para uma área subterrânea do Hades, que é separada em 2 compartimentos. Então, o Hades, não se entenda Hades como sinônimo de inferno nessa altura. Hades como o mundo dos mortos. O Hades, então, tem esses 2 compartimentos. Tá? E quando o salvo morre, ele vai para o lado tranquilo, sem sofrimento do Hades, mas ele não vai para a presença de Cristo. Até a ressurreição. E mesmo na ressurreição, ele não está preparado para entrar na presença de Cristo. Então, o que vai acontecer no milênio? No milênio, ele vai aos poucos se adaptar a poder, enfim, depois de 1000 anos, agora sim ele pode ver o Senhor. Exceção teve Enoque e Elias, que foram direto para o céu. Esses aí são exceção. Mas, tipicamente, o cristão não vai poder ir ver Jesus quando morre, não. Ele vai ter que aguardar a ressurreição, ele ainda vai ter um processo de crescimento durante o milênio. Não é um purgatório de sofrimento, não. É um crescimento espiritual numa vida muito maravilhosa. Mas, antes disso, você não está bem em condições de ter a visão bendita do Senhor Jesus, não. Então, é um negócio um pouco estranho também que você encontra nessas linguagens. Então, vamos ver o que o Tertuliano, por exemplo, tem a dizer. O Tertuliano, muitas vezes, porque ele foi, no final da vida dele, associado ao montanismo, os montanistas eram milenistas, mas talvez não tenha sido tanto a ênfase dos montanistas, não. Parece que ele pegou as ideias dele mesmo influenciado por Irineu e talvez não diretamente da Escritura, a maneira que ele leu a Escritura. Mas essa ideia dele, por exemplo, de que você não pode morrer e ir direto para a presença do Senhor, Cipriano, que admirava bastante o Tertuliano, ele diz, olha, não dá para seguir o Tertuliano nisso aí, não. Ele diz, isso aí é um problema muito sério. Então, o milenismo era um problema na visão de Cipriano também por causa dessa característica. Ok, depois nós chegamos no 3º século em Orígenes. Orígenes se opôs veementemente à ideia de um milênio terreno e ele fez uma campanha contra essa doutrina, fez o que ele poderia para acabar com isso. Agora, Orígenes, claro, é o alegorista da igreja primitiva, o grande propagador da ideia de alegorização da Escritura. Então, existe realmente esse elo que você pode criar, tipo assim, quem mais atacou o premilenismo? Orígenes. E quem advogava a alegorização? Orígenes. Tá? Então, existe, eu vou reconhecer isso aí, mas não é aqui porque ele acreditava em alegorização que ele era contra o premilenismo. E a gente lê algumas coisas que ele fala, veja o que ele diz. Ora, alguns homens que rejeitam a tarefa de pensar, Orígenes está sendo bonzinho com os outros aqui, né? Premilenistas, pessoas que rejeitam a tarefa de pensar. Ora, alguns homens que rejeitam a tarefa de pensar e buscam o sentido superficial e literal da lei, ou antes, que se entregam a seus desejos e suas concupiscências, sendo discípulos da mera letra, consideram que devemos esperar o cumprimento das promessas futuras na forma de prazer e luxúria carnal. Por esse motivo, mais que qualquer outro, eles desejam a ressurreição, a fim de terem um corpo tal que lhes possibilitará comer e beber, assim como fazer todas as coisas que tangem a carne e o sangue, ao invés de seguirem o ensinamento do apóstolo Paulo, no sentido de que o corpo da ressurreição é um corpo espiritual. Deixa eu me dizer uma coisa aqui. Eu diria a essa altura que a crítica de Orígenes, a ideia de que o milênio dessas pessoas seria carnal, tem que ser qualificado com o fato que Orígenes era um asceta. Ele era aquela pessoa que achava que você tinha que dormir no chão duro, sem coberta. Então, esse tipo de gente, dizer que os outros estão querendo 1000 anos para viver uma vida de luxo, não é exatamente uma crítica que a gente pode simplesmente dizer, não, realmente eles estão querendo viver uma vida pecaminosa, entendeu? Mas, de qualquer forma,
ele tem uma certa razão aqui em criticar essas coisas. Agora, eu diria que o entendimento do que é um corpo espiritual lá em 1 Coríntios 15, eu acho que ele passou longe nesse sentido aí. Mas continuando aqui o que ele diz. Consequentemente, eles chegam a ponto de dizer que, após a ressurreição, os ressuscitados se casarão e procriarão filhos. Ok, isso é um problema. O Senhor Jesus Cristo disse que na ressurreição não se casam nem se dão em casamento, e é muito óbvio que não haverá procriação. Então, nesse sentido, os premilenistas modernos estão em desacordo com os premilenistas antigos, porque eles estão aqui, nesse sentido, muito mais parecidos com o testemunho de Jeová, que acreditam que vai ressuscitar e depois vai ter casamento e vai ter filho e tudo mais, apesar do que Jesus falou. Então, Orígenes está fazendo uma crítica que é totalmente legítima nesse sentido. E você vê que ele não está baseando em alegorização. Mas, continuando, Orígenes ainda diz: eles se imaginam morando na cidade terrena de Jerusalém, reconstruída sobre pedras preciosas desde a sua fundação, com paredes construídas de diamantes e adornadas com cristais. E eles acreditam que as riquezas das nações lhes serão entregues para seu sustento e que eles terão controle sobre todas as riquezas, de modo que até os dromedários de Midian e de Efa chegarão até eles, entregando-lhes ouro, incenso e pedras preciosas. Tais são os pensamentos de homens que acreditam de fato em Cristo, mas que, por interpretarem as Escrituras de uma forma judaica, são incapazes de extrair algo de valor das promessas divinas. Então, assim, apesar que eu não tenho muito respeito por Orígenes, nessa altura, a crítica dele eu acho perfeitamente válida e correta, não acho que ele errou, não. Eles estão realmente interpretando a Bíblia de uma forma judaica que não leva em consideração o ensinamento do Novo Testamento. E, além disso, eles também estão errados na maneira de compreender essas coisas que são simbólicas na Escritura. Por exemplo, uma cidade literal de Jerusalém, edificada realmente com diamantes. Não, isso é simbolismo. Isso aí não é literal. E essas pessoas estão levando dessa maneira muito ao pé da letra e estão faltando em seu entendimento de que aí estamos lidando com uma coisa simbólica. Ok, então deu para entender assim essa objeção que ele tem, a ideia de que você vai ter... Então, você viu como que o milênio está evoluindo? O primeiro milênio, lá do segundo século, o segundo século, o milênio, não tem descrente nenhum nele, de modo que não tem como ter rebelião no final. No terceiro século, o milênio tem gente vivendo no planeta que é pecadora, os santos ressuscitados estão vivendo na boa em Jerusalém, e o mundo lá fora está servil a eles, produzindo e levando coisas lá. Eles não têm que trabalhar para se sustentar, porque os outros trabalham e levam tudo para eles. Essa que é a visão que agora chegou a existir, o que é também, ao meu ver, uma coisa deplorável. Bem, Dionísio de Alexandria agora. Chegamos no Dionísio de Alexandria, que estudou com Orígenes, mas ele não pode ser considerado um dos seguidores de Orígenes, apesar que quando Orígenes foi exilado, ele tomou a cadeira de Orígenes para ensinar e ser o professor de teologia lá em Alexandria. Ele não seguia Orígenes em muitas coisas, inclusive ele rejeitou o método de interpretação de Orígenes, então nós não podemos dizer que ele era um discípulo de Orígenes. Ele foi um aluno dele, mas não um seguidor do seu pensamento. Mas ele concordou com Orígenes sobre o milenismo e era contrário ao pré-milenismo. Então, no período em que ele se tornou bispo de Alexandria, e ele foi bispo de Alexandria durante um bom período, do final do terceiro século, e você vê que a gente está lidando com um período aqui antes do Concílio de Nicéia. Existe, então, aqui no Egito, uma polêmica muito grande que se espalha em relação ao milenismo. Então, vamos entender o que aconteceu. Nesse período, um homem chamado Nepos, de uma cidade no Egito chamado Arsinoé, eu não sei se é assim que pronuncia, tá? Estou chutando aqui, não encontrei também nenhuma pronúncia falada disso em português para dizer. Mas Arsinoé, ou Arsinor, sei lá. Então, essa cidadezinha lá no Egito, tinha um cara chamado Nepos, que já havia falecido a essa altura, mas era contemporâneo de Orígenes, e esse cara tinha escrito um livro refutando o amilenismo e promovendo o pré-milenismo, e especialmente ele ataca Orígenes, porque Orígenes botou, né, a figura dele nessa campanha de eu sou contra o pré-milenismo. Então esse homem escreveu um livro, e na verdade um livreto, né, um livro talvez mais ou menos tamanho assim, de uma das cartas maiores do Novo Testamento, não é uma coisa muito longa não. Mas ele chama Refutação dos Alegoristas. Veja que ele está chamando que quem não é milenista de um alegorista. Você está alegorizando a Escritura. 1000 anos é uma alegoria, né? Então tá. Bem, mas então ele fala o seguinte. Esse livro,
ele usava então o Apocalipse 20 para argumentar que haveria sim um milênio e que nesse milênio as pessoas ressurretas, os salvos ressurretos no início do milênio, teriam então a oportunidade de se esbanjar em toda espécie de prazeres físicos durante 1000 anos como uma recompensa por terem se negado aos prazeres carnais ao longo da vida. De novo, essa mesma ideia. Tipo assim, agora a coisa vai ficar boa, entendeu? Vocês tiveram da carne agora vocês vão ter direito a tudo. E esse livro se tornou muito popular, inclusive na cidade lá do Nepos, a cidade de Arsinoé, ou Arsinô, essa cidade tinha gente lá da igreja que estava considerando esse livro como inspirado. É mais um livro da Escritura. Tanto crédito estavam dando a esse livro do Nepos. Esse livro nem existe mais hoje. A gente tem alguns trechos dele onde ele é citado em outras obras. O livro mesmo sumiu, ok? Mas com certeza não era inspirado por Deus, não, isso eu te garanto. Agora, esse livro, de qualquer forma, causou então muita polêmica, porque ele foi difundido e naquela região toda do Egito, igrejas começaram a ter divisão por causa disso e chegou até mesmo a fazer com que pessoas se afastassem da fé cristã, porque eles acharam aquilo ali uma coisa escandalosa, a maneira que os cristãos estavam brigando por causa disso. Você vê que premilenismo e escatologia não cria polêmica, não é só hoje não, tá? Isso é uma coisa assim, uma história antiga. Então, esse negócio aí tem 2 milênios já, na verdade. Ok. Dionísio resolveu fazer um esforço para remediar essa situação. Então, ele convocou os mestres ensinadores da igreja, os presbíteros da igreja, para se reunirem da região toda e ter uma discussão aberta sobre a questão, e eles se reuniram. E quando eles se reuniram, ele relata da seguinte maneira o que aconteceu ali. Leia comigo o relato dele. Esse aqui é o relato de Dionísio. Ele fala assim: quando eles me trouxeram esse livro, no caso referência ao livro Refutação dos Alegoristas de Nepos, como se fosse uma fortaleza e arma invencível, eu me assentei com eles e por 3 dias consecutivos, desde a manhã até a noite, procurei corrigir o que ali estava escrito. Olha então o congresso profético que eles tiveram nessa época. Né? Vamos todo mundo reunir. Aí eles trouxeram o livrinho lá. Não, mas tem sim, tem que ser um milênio sim. Você já leu esse livrinho? Falei, tá, vamos discutir esse livro então. Vamos olhar esse livro junto. Eles passaram então 3 dias, de manhã até a noite, analisando as ideias que estavam ali, discutindo ponto a ponto aquela coisa. Ele então diz: na ocasião, cheguei a ter grande admiração pelos irmãos, pela sua firmeza, pelo seu amor pela verdade, pela sua facilidade em acompanhar um argumento e pela sua inteligência, à medida em que, pacientemente e de forma ordeira, analisamos o assunto, as objeções por eles levantadas e os pontos que tínhamos em comum. Por um lado, nos recusamos a nos apegarmos obstinadamente a todo custo a opiniões que antes sustentávamos, embora é evidente que eles estavam no erro. Ele não consegue se restringir, ele tem que falar isso. E, por outro lado, não hesitando em contra-argumentar. Ou seja, todo mundo diz assim, não, eu vou argumentar, vou contra-argumentar, se tiver uma coisa nova que eu não percebi, tá, eu estou disposto a mudar. Todo mundo aceitou isso de comum acordo. Aí ele continua e diz o seguinte: porém, até onde isso é possível, buscamos lidar com as questões em pauta até que compreendêssemos bem o assunto. Quando a razão nos convencia, não tivemos vergonha de reconhecer isso e mudar nossas opiniões. Mas de forma consciente e sincera, com nossos corações abertos a Deus, nós aceitamos tudo aquilo que era estabelecido por meio de provas e ensinamentos das Sagradas Escrituras. Só um detalhe aqui. O que eles estão usando como base de argumentação? O que ele falou? Nós aceitamos tudo aquilo que era estabelecido por meio de provas e ensinamentos das Sagradas Escrituras. O que era a autoridade que eles consideravam? Bíblia. Está vendo? Então, assim, o princípio, e eu vou mostrar isso ainda mais hoje, o princípio, nessa época, era você estabelecer o que era verdade com sola Escritura. Eles não tinham outra autoridade na igreja, não. Certamente eles não falaram assim, é simples, pergunta o bispo de Roma. Não, ninguém teve essa ideia original, não. Então, realmente, eles estavam totalmente voltados assim, vamos analisar a Bíblia, porque a Bíblia é o parâmetro. Okay. Então, ele conclui assim: no fim, o líder e maior propagador da doutrina milenista, Coração, pois esse é seu nome, afirmou e testificou aos ouvidos de todos os irmãos que ele não mais acreditava nessa doutrina e não iria mais discursar, nem ensinar sobre isso,
nem ainda mencionar o assunto, já que havia sido suficientemente convencido pelos argumentos contrários. Quanto ao resto dos irmãos, houve regozijo nessa conferência à vista do respeito mútuo e da unanimidade que foi alcançada. Ô, gente, parabéns para esse pessoal. Se tudo na igreja fosse resolvido assim, esse pessoal realmente eles fizeram uma conferência, conversaram longamente sobre o assunto e chegaram a uma conclusão. E o que foi a conclusão? Depois que eles ouviram e argumentaram e contra-argumentaram, o pessoal pré-milenista chegou a dizer assim, é mesmo. A gente estava errado, então. Então, o líder principal, o cara que, tipo assim, carregava a bandeira para o grupo inteiro, ele levantou e falou assim, gente, eu já estou suficientemente convencido, esse negócio não é bíblico, não, vocês podem contar comigo. Nunca mais eu vou ensinar isso para ninguém, aliás, vou nem fazer menção desse negócio de premilenismo mais. E todo mundo ficou feliz, eles chegaram a um acordo. Então, o premilenismo morreu nessa região do Egito. Está vendo como que o premilenismo está sendo combatido? E não é por alegorização da escritura, nem coisa desse tipo, não. É por gente se reunir e conversar. Eu estou totalmente tranquilo na minha cabeça que se a gente tivesse um pouco mais desse tipo de coisa hoje, a gente conseguia também fazer progresso. Não vai convencer todo mundo, porque tem os teimosos, né? Tem gente teimosa. Mas dá para você fazer bastante progresso, sim. E só de você dialogar, e eu vejo acontecendo o tempo todo, livros premilenistas, por exemplo, eles usam de argumentos que são fáceis de demonstrar que são falsos. Tipo, a igreja primitiva era toda premilenista. Cara, uma pessoa que está escrevendo um livro desse aí, uma pessoa lê isso aí e fala assim, então a igreja primitiva estava certa, a igreja medieval que desviou, mas é falso. Aí não pesquisa mais o assunto, fica premilenista até morrer. Aí chega do outro lado e descobre, né? Mas tá bom. Ok. Então, essa questão é importante a gente entender como que foi debatido dessa forma. Agora, o Dionísio voltou dessa conferência, onde ele conseguiu levar as pessoas que estavam defendendo o premilenismo no Egito a abandonarem o premilenismo e se empenhou por escrever um livro contra a doutrina premilenista. O livro dele se chama Sobre as Promessas. É importante entender que, nessa época, eles estão falando promessas com a ideia de profecias. As profecias do futuro, sobre as profecias. Mas por quê? Porque Jesus promete que ele vai voltar, ele vai dar a vida eterna e vai ter essas coisas todas, são promessas. Então, deve-se entender dessa maneira a palavra promessas no discurso deles. Agora, quando o Dionísio, então, voltou, ele escreveu esse livro, até em resposta a essa controvérsia, para dar também um material para circular em outras localidades e tal. Ele escreveu uma obra em 2 volumes. No primeiro volume, ele explicou qual que era a compreensão dele do que deveria ser a ideia do fim do mundo, da volta de Cristo, e até mesmo por que não acreditava no milênio. E no segundo volume, ele lidou com a questão do cânon, e se o Apocalipse deveria ser parte do cânon. E nessa segunda parte, ele sustenta que o livro é inspirado, que ele é canônico, mas que ele não foi escrito pelo apóstolo João. E isso é uma coisa que muita gente, então, vai começar a partir dessa época, por causa do Dionísio, vai acreditar. Agora, eu concordo com o Dionísio de que não existe milênio, mas nesse aí ele errou feio. Okay? E ele meio que toma essa postura, provavelmente com uma tendência de enfraquecer a autoridade do livro de Apocalipse, para o Apocalipse ser um pouco questionado. E não dá outra. Ele aceita a inspiração de Apocalipse, mas depois dele, nos anos seguintes, você encontra uma opção de gente falando o Apocalipse não é inspirado, não. E principalmente por causa dessa controvérsia. Por isso que eu falei, assim, a controvérsia do premilenismo custou a algumas pessoas a crença na inspiração do Apocalipse. E você vai encontrar, então, algumas listas de quais são os livros do cânon que vão omitir o Apocalipse depois disso. Eu vou falar sobre isso mais um pouco daqui a pouco. Deixa-me ler um pouco do livro aqui sobre as promessas do Dionísio. E olha o que ele fala sobre o Apocalipse. Não ouso rejeitar o livro, uma vez que muitos irmãos o mantêm na mais alta estima, mas acredito que meu entendimento não é adequado para arriscar uma opinião sobre sua interpretação. Creio que existe uma interpretação a mim velada, embora maravilhosa, para cada passagem, pois mesmo não a compreendendo, suspeito que as palavras possuem algum sentido mais profundo, pois não meço nem julgo essas coisas pelo meu próprio raciocínio, mas, dando maior importância à fé, cheguei à conclusão que essas coisas são elevadas demais para a minha compreensão. Não rejeito aquilo que não compreendo, antes me admiro daquilo que não vejo. Isso ele está dizendo para dizer o seguinte, olha, o Apocalipse, não, tudo bem, o Apocalipse é Bíblia. Agora, ele tem algum significado, não sei te falar o que é, não. Mas esse negócio aí, para mim, é profundo demais. É um livro complexo demais. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. O Dionísio está alegorizando o Apocalipse?
Ele não está nem arriscando um palpite do que é. Está vendo? Ele só está dizendo assim, olha, eu não sei não. O Apocalipse é difícil, não vou me aventurar a dar uma interpretação do Apocalipse 20, mas eu sei o seguinte, eu conheço o resto da Bíblia. Aí não cabe um milênio. É isso que ele está dizendo basicamente, entendeu? A posição dele. E até uma posição um tanto humilde. Ele não está chegando e dizendo assim, eu sei te falar o que significa Apocalipse capítulo 20. Está dizendo assim, para mim aquilo é um mistério mesmo. Mas milênio não tem como ser não. Ok. Vamos então seguir em frente um pouco, falar sobre algumas outras coisas que aconteceram. O livro dele, na verdade, foi perdido. A gente tem algumas partes apenas daquele livro, dos 2 volumes que ele escreveu, mas ele fez bastante impacto, sabe? E ele foi lido em muitas regiões, especialmente como ele foi escrito em grego. Essa parte do mundo falava-se grego, escrevia em grego. E nessas partes do mundo onde o livro dele circulou em grego, o pré-milenismo sumiu tão totalmente que só teve uma pessoa que, depois disso, a gente sabe, defendeu o pré-milenismo. O único pré-milenista que você tem mais depois disso é Apolinário de Laodiceia. Agora, Apolinário de Laodiceia é um cara que ficou famoso na história da igreja por causa de apolinarianismo. Apolinarianismo foi condenado como heresia. Apolinarianismo tem a ver com cristologia. As pessoas basicamente decidiram que esse cara era um herege por causa de uma cristologia deficiente. Okay? A doutrina dele de Cristo estava errada. Então, por causa disso, ele vai ser considerado um herege. Agora, é importante entender que esse Apolinário era também um pré-milenista, e nós vamos entender um pouco sobre a preocupação que as pessoas tinham a essa altura já com o pré-milenismo dele. O Jerônimo, que traduziu a Bíblia para o latim, foi aluno de Apolinário em Antioquia na década de 370. E ele nos informa que Apolinário escreveu 2 livros contra Dionísio, refutando o livro sobre as promessas de Dionísio de Alexandria, e defendendo um milênio terreno. Agora, nós não temos esses livros, então nós não sabemos exatamente como que ele argumentou. Mas os argumentos de Dionísio haviam se tornado assim tão difundidos que, quando, na época dele, mais ou menos um século mais tarde, alguém queria refutar o amilenismo, tinha que lidar com os livros de Dionísio, que eles impactaram muito aquela época. Então, ele fez isso, ele trabalhou dessa maneira. Agora, o que acontece é que Dionísio havia, de alguma forma, a gente consegue perceber o seguinte, ele havia forçado os defensores persistentes do pré-milenismo a explicar muitas coisas difíceis sobre a natureza do milênio, que nenhum deles até então tinha abordado. E isso é uma coisa que, tipicamente, você vê. Um cara se torna pré-milenista, tipicamente, achando assim, eu já li a Bíblia 2 vezes, eu vou entender esse Apocalipse. Você dá uma olhada lá no capítulo 20 e diz assim, não, tem milênio. Mas aí ele não sabe responder um tantarão de coisa. Aí se você começa a apertar com ele, peraí, então tá, vai ter milênio. Me explica então como é que vai ter uma rebelião no final do milênio. Vai ter como isso aqui? Vai ter crente convivendo com descrente no mundo? Vai ter gente que ressuscitada e gente não ressuscitada? E como que vão acontecer essas coisas aqui? Como que vai ser que o Senhor Jesus Cristo, fisicamente aqui na Terra, reinando, Satanás vai estar preso e as pessoas não vão converter, que no final elas vão se rebelar? Me explica essas coisas. E tem muitas coisas assim que você não consegue explicar. E aí você começa a falar o seguinte, deixa eu te falar. Você está pegando a interpretação do Velho Testamento para dizer que, não, isso aqui tem que cumprir literalmente igual está aqui. Literalmente igual está aqui, então tá. Lá no Velho Testamento fala que vai ter sacrifício de animal, que vai ter sacerdote levita, que vai ter circuncisão, que vai ter guarda do sábado. E o que você faz com tudo isso aí? Você vai realmente interpretar dessa maneira essas profecias? Isso é literal também? E o que acontece é que, muitas vezes, quando a pessoa começa a entender as implicações desse método de interpretação, o que ele faz? Ele vai dar o braço a torcer e dizer o seguinte, não, realmente, desculpe, eu fiz confusão. Eu não sabia interpretar a profecia mesmo, não. Eu me precipitei aqui. Na hora que eu olho essas outras coisas, eu vejo que realmente a gente não pode interpretar bem literalmente essas coisas, que o Novo Testamento refuta. Mas o que acontece a essa altura é que, como o Dionísio levou o debate a esse nível, houve, então, um pré-milenista que também subiu à altura do desafio e disse, tá, eu abraço essa bandeira também, e ele trabalhou mais detalhadamente o conceito do que seria o milênio, e ele chegou ensinando o seguinte, o mesmo princípio hermenêutico que eu estou usando em Apocalipse 20, eu estou usando em Isaías 11, eu vou usar nessas outras profecias que eu também estou associando o milênio, e Apolinário começou a dizer, então, que haveria um milênio no qual a lei do Velho Testamento voltaria a vigorar durante o reino milenar. E isso era novidade total. Você vê a evolução do pré-milenismo naquela época. O pré-milenismo de cada século é totalmente diferente. Tá? E aí o que acontece a essa altura? O Basílio de Cesareia,
o homem foi eleito bispo de Cesareia no ano 370, ele escreveu cartas aos bispos do Ocidente, de língua latina, do Império, explicando por que eles não tinham mais comunhão com Apolinário e, basicamente, dizendo que eles também poderiam se posicionar contra ele, porque ele falava coisas que não convêm. Então, vamos ler o que Basílio escreveu para os bispos do Ocidente, os de língua latina, sobre Apolinário, e você vai perceber pelo tom que ele usa, que ele é muito confiante que no Ocidente, milenismo também já não é crido. Ok? Vamos ver o que ele escreve. Ele diz assim: suas obras teológicas, as obras teológicas de Apolinário, não se fundamentam em provas a partir das Escrituras, mas em argumentos humanos. Mais uma vez, qual que é a fonte de autoridade para provar uma doutrina? Conforme Basílio. Na Escritura. Sola Scriptura. De novo, a mesma coisa. E você vai encontrar isso constantemente se você ler o material dessa época. Eles entendem que existe uma única fonte de autoridade na Bíblia. Não é a igreja, não é papa, não é concílio, não é tradição, é Bíblia. A sola Scriptura era a doutrina de todo esse período. Ok, depois as pessoas vão querer colocar outras coisas paralelamente à Bíblia, mas eu preciso enfatizar isso, porque isso é importante captar aqui. Ok, então olha só, vou ler de novo do início. Suas obras teológicas não se fundamentam em provas a partir das Escrituras, como deveria ser, mas em argumentos humanos, ou seja, é falácia. Ele também escreveu livros sobre a ressurreição, que se assemelham à mitologia e ao judaísmo, no qual ele alega que nós voltaremos a adorar conforme as prescrições da lei. Voltaremos a observar a circuncisão, a guardar um Shabá, a abster de animais imundos, a oferecer sacrifícios de animais a Deus, a adorar no templo em Jerusalém, enfim, que nos tornaremos judeus e deixaremos de ser cristãos. Poderia haver alguma coisa mais ridícula ou mais contrária à doutrina do Evangelho que afirmações como essas? Além disso, suas afirmações sobre a encarnação têm causado tal confusão entre os irmãos que são poucos que leram seus escritos que ainda preservam o caráter da religião pura. A maioria deles, ávidos por novidades, se desviaram, insistindo em contendas sobre perguntas e investigações que para nada aproveitam. Ou seja, isso aqui é um ataque maciço contra esse homem. Ele está dizendo, olha, a doutrina cristológica dele, a encarnação, o que ele entende da encarnação? É uma doutrina falsa que perverteu a fé de muita gente, e as coisas que ele fala sobre a ressurreição, sobre a volta de judaísmo, no milênio, vai ter de novo templo em Israel, as pessoas vão lá sacrificar animal, fazer essas coisas. Fala assim, isso é um absurdo, gente, é um absurdo isso aí. Ninguém nunca ensinou isso antes, não. E realmente ninguém nunca tinha ensinado isso antes, não. Se isso aí for o sentido das Escrituras, então realmente o Apolinário é o campeão da escatologia da história da igreja, que foi o primeiro cara que lançou esse negócio. Naquela época, até mesmo quem tivesse alguma ideia de premilenismo não ia tão longe assim. É o tipo de coisa com que o Dionísio podia pressionar o pessoal e falar assim, olha aqui então o que vocês estão dizendo. Se vocês estão dizendo que esse milênio vai ser assim, e essas coisas vão se cumprir literalmente, olha o que isso implica. Vai voltar a lei de Moisés, vai voltar essas coisas todas. Aí o pessoal assusta e fala assim, não, é realmente, não. Eu não tinha percebido que tem essa ligação, porque eu sei que não é assim. Eu já li o Novo Testamento, eu não acredito nisso aí, não. Mas só que esse Apolinário foi até esse ponto. Ok, vamos então ver o que acontece. O Apolinário acaba sendo condenado por heresia por causa da sua doutrina cristológica, mas a maneira em que Basílio se preocupa com o premilenismo de Apolinário e classifica ela como uma coisa tão assim de objeção para todo mundo discordaria dele, basicamente, mostra uma coisa muito interessante sobre aquele período, ok? E o objetivo dessa carta que ele escreve é que ele quer convencer os bispos do Ocidente a emitir uma declaração oficial, pública, de que eles não poderão manter comunhão nem com Apolinário, nem com qualquer pessoa que venha a segui-lo. Ok, agora, o Basílio também escreve no mesmo ano, de 368, ele escreve também outra carta para 3 bispos no Egito, porque ele está lá em Cesareia, região da Síria. E ele escreve para lá, querendo alertar essas pessoas do Egito em relação aos erros na escatologia de Apolinário. E ele primeiro explica que ele tem esse desvio doutrinário lamentável, cristológico, lamentável porque ele tinha antes sido um aliado
durante a controvérsia ariana, ele apoiou a ideia de que Jesus é verdadeiramente Deus e foi um aliado, por exemplo, de Atanásio. Durante a década de 350 e 360, ele era considerado ortodoxo, mas depois desse período é que revelou-se o fato que ele era uma pessoa que tinha uma cristologia deficiente, ainda que afirmasse a divindade plena de Cristo, contrário aos arianos. Mas aí então ele escreve o seguinte, olha o que ele diz aqui. No que diz respeito às promessas, ou seja, às profecias, quem há que tenha obscurecido mais o assunto e causado mais confusão que esse propagador de mitologias? Quem? Ele está dizendo assim, você conhece alguém que fez mais mal para a igreja do que esse cara aí? E olha o que ele chama ele, o propagador de mitologias, com essa ideia de milenismo. Aí ele diz, ele ousa explicar a bendita esperança, a ideia da volta de Cristo, ressurreição, reservada para aqueles que vivem de acordo com o evangelho de Cristo, de uma forma tão baixa e empobrecida que ele a reduz ao nível de fábulas judaicas e crendices tolas. Ele proclama que o templo judaico será restaurado, que a adoração voltará a ser conforme o regime da lei, que haverá, novamente, um sacerdócio figurado após a vinda do verdadeiro sumo sacerdote, e que animais voltarão a ser sacrificados para a expiação de pecados, após a vinda ao mundo do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele diz que haverá cerimônias de lavagens, após termos recebido o batismo único, e que as cinzas de um novilho será aspergido na igreja, que, por meio da fé em Cristo, não tem mais uma única mancha ou ruga, nem coisa semelhante. Ele ensina que haverá cura de lepra após a ressurreição, ignorando que a ressurreição nos tornará incapazes de sofrer, que haverá ofertas pelo pecado naquele tempo em que não se casarão nem se darão em casamento. Vê que ele bate o pé nisso aí, né, contra os plenaristas que estão ensinando a volta do casamento, assim como o Testemunho de Jeová ensina até hoje. Que haverá pães da proposição, depois que desceu o pão do céu, que haverá lâmpadas cerimoniais queimando depois da vinda da luz do mundo. Em resumo, se a lei dos mandamentos não foi abolida por nossas doutrinas, pelas doutrinas cristãs, então claramente as doutrinas de Cristo serão um dia anuladas para dar lugar aos preceitos da lei. Ele está assim, sendo irônico, né? Olha o que esse cara está dizendo. A Bíblia diz que a lei nos serviu de aio para conduzir a Cristo. Cristo veio, não estamos mais subordinados ao aio. Ele está dizendo, não, pelo contrário. Não é isso que acontece, não. É que a lei vai chegar e substituir a doutrina de Cristo. Vai voltar ao regime do Velho Testamento. E ele está dizendo, isso é uma coisa triste. Ele então prossegue e conclui. Por conta dessas coisas, temos nos humilhado e ficados cobertos de vergonha. E nossos corações estão tomados de profundo pesar, porque nós vos exortamos como médicos habilidosos e homens treinados para instruir seus oponentes, de forma amorosa, a se esforçarem para reconduzir Apolinário à boa ordem da igreja e confrontá-lo firmemente com as doutrinas da ortodoxia, para que ele se retrate de forma visível a todos e que seu arrependimento seja conhecido aos irmãos. Ou seja, ele conclui de uma forma esperançosa, quem sabe, né? A gente consegue trazer o Apolinário ao arrependimento. Trabalha nesse sentido, se você tiver contato com um cara por aí, ou qualquer pessoa que pensa assim. Agora, é interessante que é bem claro, da maneira em que Basílio escreve, que para ele, e ele está confiante que também para outros, essa visão milenista da volta de um templo em Jerusalém, com sacrifício de animais, com levitas e tudo, ele diz, olha, isso aí é bizarro. E todo mundo ele está confiante que vai perceber também, não, realmente, isso aí é bizarro, isso aí não tem nem lógica você acreditar nessas coisas. Ok, então, infelizmente, o resultado dessa polêmica toda em relação ao milênio prejudicou a credibilidade do livro de Apocalipse, como eu disse. Então, o Gregório de Nazianzo, que era amigo de Basílio, esse que nós lemos algumas coisas que ele escreveu em cartas, Gregório de Nazianzo preparou uma lista de quais são os livros do Novo Testamento e ele omite o Apocalipse de João. Por quê? Porque o Apocalipse de João é melhor deixar ele para lá, porque ele tem esse negócio de milênio e depois dá esse problema, entendeu? Olha o que as pessoas acabam fazendo com esse negócio. E um outro homem também, que tem um nome muito legal, Anfilóquio de Icônio. Anfilóquio de Icônio também faz uma lista dos livros do Novo Testamento que ele também omite o livro de Apocalipse.
ele fala até o seguinte: o livro de Apocalipse de João é de fato aceito por alguns, mas a maioria dirá que é um livro espúrio. Esse maioria teria que ser não a maioria da igreja no mundo, mas a maioria das pessoas onde ele morava, certamente. Mas então é por isso que teve essa necessidade de fazer concílio para padronizar e todo mundo chegar no consenso quais são os livros do Novo Testamento, ok? E nesse sentido, o que acontece é que os livros que eram polêmicos por motivos doutrinários, como eu disse, foram Hebreus e Apocalipse. Foram rejeitados injustamente. Doutrinas que estavam sendo atribuídas a esses livros não são realmente o que eles querem ensinar. Mas como eles criaram esse tipo de dificuldade, algumas pessoas estavam rejeitando. A solução foi trazê-los de volta. Agora, você sabe que eles basicamente resolveram a questão dizendo assim, não, o Apocalipse quem escreveu foi João, o apóstolo mesmo, então é Bíblia, e Hebreus também, quem escreveu foi o apóstolo Paulo mesmo, então é Bíblia. Aí acabou. Essa foi a solução daquela época. É engraçado que hoje em dia muita gente não acredita que o livro de Hebreus foi escrito pelo apóstolo Paulo, mas o que fez com que as pessoas daquela época aceitassem de boa que realmente ele era canônico, era a crença de que ele foi escrito pelo apóstolo Paulo. Agora, sim, se foi ou se não foi, eu sou inclinado a acreditar que foi mesmo. Mas, independentemente se foi ou se não foi, não é impossível de acreditar que ele tenha sido escrito inspirado por Deus por um outro autor ali do primeiro século, e as dúvidas sobre a canonicidade de Hebreus, assim como de Apocalipse, vieram tardiamente. Nos primeiros anos, esses livros eram citados com bastante confiança como escritura, foi só depois da polêmica que eles se tornaram livros controversos. Deu para entender, então, essa questão aí? Ok, agora uma última palavra sobre o cânon. Quando eles, então, fizeram o concílio, o que aconteceu? O pau quebrou? As pessoas tiveram bastante relutância em aceitar esses livros? Não. Ok, o concílio que definiu quais eram os livros do Novo Testamento dentro do Império Romano, que é onde eles têm jurisdição, foi o Concílio de Cartago, no ano de 397. A decisão no concílio, por votação de todos os bispos presentes, foi unânime. Está vendo? Não teve um debate lá. Você lembra que em Nicéia teve 3 votos contrários? Contra 315, talvez, ou um número por aí? Não era também apertado a vitória, não. Aqui foi 100%. Todo mundo, então, chegou num acordo. Então, você vê que não foi uma coisa assim. Teve gente lá que tirou o livro da Bíblia e o pessoal saiu totalmente ofendido. Vocês tiraram os livros da Bíblia. Não, não teve isso, não teve. Tá? Então, isso é totalmente crendice mesmo, é falta de formação histórica. E fora do Império Romano, as igrejas mais para o Oriente, que não estavam nesse grupo influenciados por esses concílios, tinham o mesmo Novo Testamento. Então, você tem uma coisa assim, muito interessante de se ver. Por que alguém vai dizer assim, alguém tirou alguns livros da Bíblia? Não, eles chegaram simplesmente a afirmar aquilo que já era crido e aquilo que até pessoas que estavam em outras regiões do mundo, que não eram parte do Império Romano, estavam usando a mesma Bíblia. Então, é importante a gente entender isso aí. Vamos, então, encerrando por aqui essa primeira parte da aula e, depois do nosso intervalo, a gente volta à nossa segunda parte.